Em meu último pronunciamento, senhor presidente, desta tribuna, abordei dois temas que, ao mesmo tempo em que se interligam em prol de um mundo justo e saudável, traz à tona um terceiro e definitivo argumento de extrema oportunidade para se falar hoje. A conjugação de conceito de consumo sustentável com os direitos básicos do consumidor revela e nos remete àquele que é o mais crucial elemento de consumo oferecido pela natureza, a água. Amanhã, dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água, instituído pelas Nações Unidas em 1993, portanto, há exatos 20 anos. O objetivo maior foi o de criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver o problema da contaminação e da degradação das águas pela ação do homem, como também da real ameaça de sua escassez num futuro próximo. No intuito de orientar as celebrações deste ano, a ONU escolheu o tema Cooperação pela Água, com foco na divulgação de iniciativas para a utilização conjunta e consciente da água doce. Aliado à instituição do Dia Mundial da Água, as Nações Unidas aprovou e editou também, em 1993, a Declaração Universal dos Direitos da Água, da qual vale aqui extrair alguns de seus principais dispositivos. Abro aspas, a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. E vai adiante. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual é estipulado pelo artigo 3º da Declaração dos Direitos do Homem. E continua. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Continua ainda as Nações Unidas. A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada nem pelo homem, nem tampouco pelo Estado. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social, encerra as Nações Unidas nesse documento divulgado. Essas afirmações e recomendações justificam-se principalmente pelo fato de que, apesar de 2/3 do nosso planeta ser constituído de água, apenas 0,008% desta água é potável, ou seja, própria para consumo. Foi dentro deste cenário que as Nações Unidas também proclamou, por meio da Resolução 58/217, o período de 2005 a 2015 como a década internacional para a ação, sob o título Água, Fonte de Vida. O foco da iniciativa era o de implementar programas na tentativa de atingir os objetivos acordados internacionalmente sobre questões ligadas à água contidos no capítulo 18 da Agenda 21, nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e no Plano de Implementação de Johannesburg. O fato, senhor presidente, é que estamos no limiar do término desta década instituída pelas Nações Unidas e as preocupações com os recursos hídricos de nosso planeta continuam. E digo recursos hídricos de forma genérica, senhor presidente, pois, como se sabe, a importância da água vai muito além de um mero conceito de um bem da natureza. A vitalidade da água está no matar da sede, no lavar do corpo e das coisas, e também no irrigar da terra, no gerar da energia da energia, no navegar das embarcações e até mesmo no umidificar do ar que respiramos. E nada mais representativo do conceito de consumo sustentável do que a água potável, a água límpida, pura e transparente. Esta simbologia está bem retratada no Brasil por meio também de uma diversidade de exemplos do uso da água como meio básico para uma série de empreendimentos e atividades.
Em recente discurso nesta Casa, mais especificamente na Comissão de Serviços de Infraestrutura, tive a oportunidade de anunciar a inauguração dos 2 primeiros trechos do canal adutor do Sertão Alagoano, ocorrida no último dia 12 de março com a presença de Sua Excelência a Presidenta Dilma Rousseff. Trata-se de uma das mais importantes obras federais de infraestrutura hídrica do Nordeste brasileiro, pois permitirá o desenvolvimento da economia regional pela melhoria das condições de abastecimento humano e dos perímetros de irrigação, pelo desenvolvimento da piscicultura e do agronegócio, bem como pelo remanejamento das adutoras coletivas existentes. No mesmo segmento, não se pode deixar de citar a imensa obra de infraestrutura no mesmo Nordeste brasileiro, de transposição e revitalização das águas do São Francisco, do que é uma verdadeira dádiva da natureza ao nosso país e que representa, em seu curso, o reflexo de um dos principais caminhos do desenvolvimento brasileiro desde a sua descoberta. Ainda no campo dos grandes empreendimentos nordestinos, com o uso racional e tecnológico da água, é importante citar a usina hidrelétrica de Xingó, instalada no Rio São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, e que tive a honra não só de retomar sua construção quando exercia a presidência da República, como também de impulsionar os investimentos necessários e que garantiram a sua inauguração. Contudo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ainda há muito a se fazer no mundo para potencializar e melhor distribuir o consumo da água. Dados das Nações Unidas revelam que aproximadamente 1 bilhão de pessoas no planeta, 1 bilhão de pessoas no planeta não têm acesso à água. Não têm acesso sequer à água suficiente para as suas necessidades mais básicas de consumo. Número este que pode alcançar em 2025 para 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Uma vida digna requer um consumo, é essa estimativa, de 110 litros de água por dia. Mas o que se vê neste quesito é uma acentuada disparidade entre os países. Nos Estados Unidos, a média de consumo diário é de 300 litros por pessoa. Na Europa, 200 litros. No Brasil, 150 litros. Em compensação, na África subsaariana, o consumo fica entre 10 e 20 litros por dia por pessoa. Em suma, senhor presidente, o acesso aos recursos hídricos ainda se mostra desigual e antagônico, como o próprio comportamento dos fenômenos naturais que observamos no planeta envolvendo a água. Ainda vivemos, e ao que tudo indica, isso será cada vez mais frequente, sobre os paradoxos das secas versus enchentes, das nevascas versus o degelo das camadas polares, dos invernos rigorosos em que pese o aquecimento global. E aqui cabe a reflexão sobre as sábias palavras de Montaigne, datadas de quase 5 séculos. A natureza é um doce guia, mas não mais doce do que prudente e justa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a solução para todos esses problemas de preservação ambiental aponta para a tomada de medidas urgentes por parte dos poderes públicos. Passa pela conscientização das sociedades de consumo, pela necessidade de uma nova postura e desemboca na certeza de que temos que quebrar paradigmas quando nos referimos ao uso e gestão dos recursos hídricos. Somente assim estaremos alcançando na prática o conceito de consumo sustentável. Pelo lado do poder público, especificamente no Brasil, há de se cobrar, por exemplo, a responsabilidade constitucional do Estado, pois a entrega dos serviços de distribuição de água não pode e não deve ser repassada para o setor privado, que enxerga a população não como usuária de um serviço essencial à vida, mas como uma mera consumidora. Pelo lado da sociedade, há de se tornar mais ciente, por exemplo, quanto à nocividade do desperdício de água e à importância do seu uso com parcimônia e racionalidade. Apenas a título de exemplo, e um singelo exemplo, e que se torna fácil alcançar e compreender o seu significado, num ato simples do cotidiano, como escovar os dentes em 3 minutos,
gastam-se com a torneira aberta, durante a escovação, 540 litros de água por mês por pessoa, ao passo que, com a torneira fechada durante a escovação, o consumo é de apenas 60 litros. Vejam a enorme diferença e o desperdício monumental que devemos estar fazendo no planeta todos os dias. Enfim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil possui todas as condições de dar exemplos positivos ao mundo, pois temos a maior e mais complexa diversidade de ecossistemas do planeta. Basta citar, já concluo, senhor presidente, basta citar apenas no campo dos recursos hídricos o oceano que nos margeia, os estuários que nos misturam, os lagos que nos espelham e os rios e regatos que nos contornam. São todas fontes que podem se tornar inesgotáveis se exploradas corretamente. Além disso, temos o maior volume de água doce, cerca de 12% de todas as fontes mundiais, e um dos maiores reservatórios de água subterrânea, o sistema aquífero Guarani, de alto valor estratégico pela localização em áreas de grande demanda de água, as regiões sul e sudeste, da parte das regiões também sudeste e centro-oeste. Ou seja, temos a maior quantidade e a melhor qualidade em termos de recursos hídricos. Resta-nos agora saber explorá-los. Caso contrário, senhor presidente, corremos o risco de concluir que a única forma de garantir a sobrevivência do planeta será, paradoxalmente, a adoção de um modelo de progressivo e permanente decrescimento econômico do mundo. Afinal, como afirmou Francis Bacon há 400 anos, a natureza só é comandada se é obedecida. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado.